Queridos, vamos ler o trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Apenas um verso nessa manhã. Eu pretendo ser um pouco mais breve na nossa reflexão nesse dia tão especial. Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler o último versículo desse capítulo, que é o verso 52. É uma descrição, e por que estão aqui Duda, Maria, também no culto, porque é uma descrição rara na Bíblia sobre o início da adolescência de Jesus. É Jesus aos 12 anos de idade. Num trecho da Bíblia que nos inspira muito e nos ensina muito a respeito desse tema que temos refletido aqui em nossa igreja. Cresça. Porque o texto fala sobre isso na vida do nosso Senhor, a quem tanto amamos. Diz assim, Lucas, capítulo 2, verso 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que o Senhor abençoe o nosso coração na reflexão dessa passagem nessa manhã. Essa semana foi uma semana muito especial para a minha vida e para a minha casa, porque no último domingo nós comemoramos o aniversário do Francisco, que fez 9 anos, e ontem nós comemoramos o aniversário da Malu, que fez 16. Minha filha tão preciosa, minha primogênita, que completou 16 anos. E essa semana, pensando nisso e lembrando de alguns vídeos que a Sheila foi me mandando, eu recordei que a primeira palavra que a Malu disse foi papá. Para me chamar. Papá? E depois de alguns anos, ela tentou fazer o mesmo com o irmão dela. Mas papá foi a segunda palavra do Francisco, porque a primeira foi imã, para falar com ela mesmo. E se você é pai, se você é mãe, se você tem filhos, você sabe como que é gostosa a sensação de ouvir isso, né? Olha, a primeira palavra mais formada foi referindo-se a mim. Foi falando papai, ou foi falando mamãe. É uma sensação gostosa demais, indescritível. Agora, imagine se passados os anos, a única coisa que a Malu fosse capaz de dizer agora com 16 anos, continuasse sendo o mesmo papá e nada além disso. Aquela sensação agradável e gostosa daria lugar a uma real e profunda preocupação, não é? Quanto ao desenvolvimento dela, quanto ao desenvolvimento dos filhos. Foi tão especial escutar pela primeira vez algo que parecia papai. Mas depois de tanto tempo e de tantos anos, a única coisa que ela ainda é capaz de fazer e dizer é a mesma. Toda aquela alegria se torna preocupação, cuidado, atenção, expectativa. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque se nos identificamos como cristãos, se afirmamos que compreendemos o nosso chamado para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos saber que o grande alvo da espiritualidade cristã é que sejamos como Jesus. Em outras palavras, se você se define como um cristão, se você entende que foi chamado para ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, o objetivo soberano dessa história, o objetivo maior disso que chamamos de espiritualidade cristã, não é que você desfrute da paz que Jesus te dá, embora ela seja real e uma bênção. O objetivo maior da espiritualidade cristã não é que você então possa provar desse amor de Jesus que dá tanto sentido para a nossa alma, que nos permite experimentar no nosso interior uma sensação indescritível de que somos realmente amados. Embora esse amor seja real
e desfrutar dele uma grande alegria. Esse não é o maior alvo da espiritualidade cristã, se você é um cristão. A maior razão da espiritualidade cristã ou do ser cristão é que você cresça, se desenvolva ao ponto de se tornar parecido com Jesus. Deus quer alcançar pessoas com a sua graça e com o seu amor. Deus quer atrair o coração de pessoas que antes estavam distante dele, mostrar o quanto ele as ama, mostrar o quanto ele se importa com elas, para que então elas cresçam e tornem-se cada dia mais parecidas com Jesus, o Filho primogênito, o unigênito do Pai. Como Paulo escreve aos Romanos, dizendo, porque essa é a vontade de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, aos que foram batizados hoje, a você que se batizou hoje, Deus quer que você continue avançando. Deus quer que você continue crescendo, conhecendo mais a Jesus e ficando mais parecido com Jesus a cada novo dia. Por quê? Porque esse é o chamado da vida cristã. Nada é mais importante, nada é mais urgente, nada é mais necessário do que essa compreensão. Eu não tenho uma identificação conceitual com Jesus. É legal dizer, eu sou um cristão, porque eu compreendo um aspecto das doutrinas cristãs e sou capaz de dizer, concordo com essas doutrinas, por isso ideologicamente eu sou um cristão. Isso não tem valor algum real. O que tem valor é, eu o conheci. E desde o dia que eu o conheci, a minha vida não é mais a mesma, e eu não posso negar o fato da vida dele na minha vida, e de que eu entendi que não importa onde eu esteja, trabalhando com o que eu trabalhar, cercado das pessoas que estiverem à minha volta, o meu chamado é tornar-me parecido com ele, é ser como ele é. Aos que foram recebidos como membros na Plena Rio hoje, qual é o objetivo de Deus para vocês? Deus quer que você continue avançando. Deus quer que você continue crescendo como discípulo de Jesus, de modo que a sua vida fique cada dia mais parecida com a vida de Jesus. E isso, queridos, vale para cada um de nós aqui nessa manhã. E porque isso é tão necessário e tão importante, uma importante pergunta precisa ser feita para o nosso coração. À medida que o tempo passa, à medida que os dias avançam, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Porque se eu sou capaz de concordar com o que está sendo dito, de que não há nada mais importante no ser cristão, na espiritualidade cristã, do que me tornar parecido com Jesus a cada novo dia, a pergunta que eu preciso responder é: isso tem acontecido em mim? À medida que o tempo passa, à medida que eu caminho mais como cristão, à medida que eu sou um discípulo de Jesus há mais tempo, eu tenho ficado mais parecido com Ele? Essa pergunta é tão importante que, se amanhã você esquecer de tudo que viu aqui hoje, de tudo que você ouviu aqui hoje, mas essa pergunta ainda permanecer no seu coração amanhã, à medida que o tempo passa, eu estou me tornando mais parecido com Jesus, eu tenho certeza que esse dia não terá sido em vão na sua vida. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais manso, como Jesus é manso. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais humilde. Numa cultura de tanto protagonismo, e numa cultura de tanta exibição, e numa cultura de tanto orgulho, e numa cultura de tanto autoendeusamento, você tem sido semelhante àquele que esvaziou-se de sua glória para se tornar servo. Você tem se tornado mais misericordioso à medida que o tempo passa. Seu coração é capaz de provar mais compaixão do que indiferença, mais misericórdia do que ira. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais bondoso, mais gentil. As pessoas, quando escutam você falando,
Ou as pessoas, quando percebem as suas reações no momento de desconforto, no momento do susto, no momento da frustração, o que elas percebem das suas palavras? São ações e reações de uma pessoa gentil e bondosa? Ou de uma pessoa cheia de ódio no coração, cheia de palavras violentas nos lábios? À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais amoroso. À medida que o tempo passa, você tem se tornado mais santo. E por favor, não pense em santo aqui com aquela imagem caricata, sabe? De alguém que tem uma aura espiritual sobre a sua cabeça e anda quase sem pisar no chão, de tão elevado que é. Ser santo é simplesmente entender-se como separado. É entender que há agora alguns lugares, algumas conversas, algumas pessoas, alguns quereres que não combinam mais com a minha vida porque não combinam com Jesus. E eu estou agora andando com Jesus, eu pertenço a Jesus, eu quero agradar a Jesus. Ser santo é desviar-se do mal nesse sentido. É entender que aquilo que não combina mais com Jesus não deve combinar com a minha vida. Então deixa de ser parte dela. Perceba que todas essas coisas que nós falamos, nós não temos dificuldade em ver em Jesus. Misericórdia, compaixão, bondade, amor, santidade. Você consegue ver efetivamente a imagem de Jesus crescendo em você? Porque veja o que esse texto nos diz. Um texto que vai nos contar a história de quando Jesus foi com toda a sua família até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ainda novo, aos 12 anos. E as pessoas faziam viagens em grandes caravanas. E após a celebração da Páscoa, a família de Jesus volta em caravana e, percebendo que o menino deve ter ficado para trás, com outros amigos da vizinhança, com outros parentes, conversando, estava distraído, jogando no celular, ficou para trás. Depois de um dia de caminhada, eles percebem que Jesus não está ali no grupo, procuram, então voltam para Jerusalém, entram no templo e veem Jesus no templo conversando e fazendo perguntas com os professores de teologia daqueles dias, fazendo ali, e todos ficavam maravilhosos com seu entendimento, maravilhados com seu entendimento, maravilhados com as suas palavras. Então Maria diz: filho, por que você fez isso? E eu acho que essa é a versão mais suave da Bíblia. Eu imagino que, como boa mãe, Maria deve ter tido aquela reação, mas, menino, você quer matar a tua mãe? Onde é que você estava esse tempo todo? Jesus responde dizendo: por que você está assustada? Você não sabe que eu devia estar na casa do meu pai? Aquilo ali não é tão entendido por Maria. E aí Lucas encerra esse relato dizendo o que acabamos de ler. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria. Que dimensão necessária do crescimento você e eu precisamos experimentar é a sabedoria. E a gente precisa fazer uma distinção entre sabedoria e inteligência, sabedoria e esperteza. Isso porque nós vivemos num tempo e numa sociedade de pessoas muito inteligentes, muito capazes em muitas áreas do saber, porém tolas. Pessoas com uma alta qualificação acadêmica, mas com uma incapacidade flagrante de dar condução à sua própria vida. Gente com uma capacidade argumentativa, capaz de silenciar uma sala de uma universidade cheia de mentes brilhantes dos estudantes, transmitindo ali numa aula ou numa palestra todo o seu conhecimento, e voltar para casa e não ter a habilidade de tornar o seu lar um lugar harmônico, vivendo uma realidade crítica da relação com os filhos ou da relação conjugal por falta de sabedoria. Nós vivemos numa cultura que celebra muito a esperteza, e eu falo aqui da esperteza na pior versão dela. Aquela esperteza que o carioca gosta de associar com a malandragem, com a sagacidade, sabe? A gente vive num mundo de espertos, a gente vive num mundo de oportunistas, mas isso não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é a capacidade da gente fazer uma pergunta, ou responder a uma pergunta, diante das escolhas da vida.
e a gente tem esse lugar, né, de ter que fazer escolhas toda hora, diante das escolhas da vida, qual tem sido a base das suas decisões? As minhas escolhas são pautadas inteligentemente naquilo que eu sei? Minhas escolhas são pautadas malandramente naquilo que é o padrão mais esperto de conduta e que vai me beneficiar aqui nesse momento? Ou as minhas escolhas são pautadas com base na sabedoria que vem de Deus? Sabedoria é quando, diante daquelas bifurcações que a vida nos impõe, e ela coloca a gente o tempo todo, não é? Chega um momento que você diz, ou é um lado ou é outro. Ou eu escolho isso aqui, e por escolher isso eu não estou escolhendo mais aquilo, ou eu vou para aquilo. E dou a Deus para isso. Toda hora a vida nos coloca nessas bifurcações, não é? Diante dessas bifurcações, sabedoria é você optar por Deus. Mas como, Roberto, a minha opção será por Deus? Bem, refletindo se o caminho que eu estou prestes a tomar é um caminho que vai honrar a Deus, agradar a Deus, se é um caminho que combina com Jesus. Lembra do autor de Provérbios dizendo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor? Onde a sabedoria nasce? Onde a sabedoria começa? De que forma ela se expressa mais claramente quando o meu coração teme a Deus? Temer não é ter medo. Temer é honrar, reverenciar, respeitar. Ou seja, Deus, eu estou diante de um ponto de decisão da minha vida. Deus, eu estou diante de uma situação crítica, seja no meu trabalho, no meu lar, na minha relação com os meus filhos. É um ponto de bifurcação, onde só há uma decisão a tomar. E a escolha que eu quero tomar aqui, Deus, não tem a ver com o senso comum. Não tem necessariamente a ver com o que as pessoas acham que eu devo optar. Não tem necessariamente a ver com aquilo que a minha inteligência é capaz de me inspirar. Mas tem, sobretudo, a ver com o Senhor. Deus, o que vai te glorificar? De que maneira eu honrarei o teu nome? Jesus ia crescendo em sabedoria. E nós precisamos crescer em sabedoria também, gente. Porque às vezes a vida da gente é tola demais. Às vezes nós tomamos decisões estúpidas demais com a nossa própria vida. A segunda coisa que o texto diz é que Jesus não apenas ia crescendo em sabedoria, mas que ele também ia crescendo em estatura. E a gente sabe que o crescimento não está restrito apenas aos aspectos físicos. Uma pessoa precisa se desenvolver integralmente para amadurecer. Como eu disse no começo, não bastasse que um filho meu crescesse fisicamente, mas continuasse sendo capaz de dizer apenas pá, como palavra. Era necessário um desenvolvimento maior, é desejável um desenvolvimento mais integral, corpo, emoções, razão, para que possa ser considerada então uma vida adulta, uma vida madura. Todos nós precisamos de um crescimento integral. E pode parecer lugar comum dizer isso, mas a gente vive numa sociedade que tem experimentado o fenômeno da adolescência estendida. A adolescência, ela se esparramou para os dois polos. Ela começa cedo demais, precoce demais, e ela se estende por tempo demais. E tá a gente doido para aquele menino de 37 anos ir embora de casa, mas ele está no quarto jogando Fortnite, com o ar-condicionado ligado e papai pagando a conta. Porque ele ainda tem medo das responsabilidades, ele ainda não tem certeza quanto àquilo que ele tem vocação para fazer, e ele já entrou e saiu de 4 cursos universitários, ele está se graduando em primeiro período. Porque essa coisa se tornou mais natural e se estendeu. Porque jovens adultos querem começar suas vidas do lugar em que seus pais terminaram suas vidas. Eles querem começar as suas vidas com casa própria, com carro do ano, com uma viagem bacana pela Europa, com vivência internacional. Está na nossa sociedade, gente, e nós estamos testemunhando as consequências diárias de vivermos hoje numa sociedade de meninos e meninas mimados.
e irresponsáveis. Então, o texto está dizendo que Jesus ia crescendo em estatura. E algumas outras perguntas são importantes. Qual é o tamanho hoje da sua estatura emocional? Você tem crescido nessa área da vida? Emocionalmente, você percebe que é alguém que tem amadurecido, que tem saído daquela infância, que tem saído daquela adolescência. Qual é o tamanho hoje da sua estatura moral? Você vive aquilo que você afirma ser o certo? Não é que você não sabe o que é certo e errado. E não é que você não seja capaz de dizer o certo e errado. Mas você aplica aquilo que você diz e sabe ser o certo na sua própria vida? Ou nós estamos vivendo a realidade que foi diagnosticada ainda na década de 1990 por um sociólogo chamado Gil Lipovetsky, que chamou a nossa sociedade de a sociedade pós-moralista, onde nós experimentávamos o que ele chamava de o crepúsculo do dever numa sociedade indolor. O que é o crepúsculo do dever numa sociedade indolor? Bem, a minha consciência daquilo que eu devo fazer é muito relativa hoje, isso está morrendo. Porque eu não quero ter que nada. Não, eu não quero ter o compromisso de. Eu não quero ter a obrigação de. Eu não quero ter o peso da responsabilidade de agir de tal forma. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade estima a ética, desde que ela seja indolor. Ou seja, eu quero uma sociedade justa, desde que essa sociedade justa não cobre um preço de uma autonegação da minha parte, de eu abrir mão dos meus prazeres, de eu abrir mão dos meus benefícios. Entende? E o que é isso? Isso é uma sociedade não desenvolvida em sua estatura moral. Nós não vivemos numa cultura amoral. Até porque ninguém é amoral. Todo mundo tem uma moral. Mas nós vivemos numa sociedade imoral, não apenas nos aspectos mais claramente identificados por nós como aquilo que chamamos de imoral. E muitas vezes na cultura ocidental, muito vinculado à conduta sexual. Nós vivemos numa sociedade imoral onde as pessoas estão abrindo mão do seu desenvolvimento e do seu crescimento moral e ético. São pessoas que querem aquilo que é correto para o outro, exigem aquilo que é correto do governo, esperam uma ação correta e educada e ética do vizinho, mas não cobram com o mesmo rigor de si. À medida que o tempo passa, você tem visto a sua estatura moral se desenvolver? Qual é o tamanho hoje da sua estatura espiritual? Você tem mais comunhão com Deus hoje do que tinha um ano atrás? Você tem mais familiaridade com a Bíblia hoje do que tinha 3 anos atrás? Você tem mais comunhão com Deus através da oração do que tinha quando se converteu? Qual é o tamanho da sua estatura espiritual? Você está entre aqueles para quem Paulo teve que escrever, e já ouvimos aqui um sermão nessa série sobre isso, dizendo: não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, a meninos na fé. Nem alimento sólido pude dar a vocês, mas leite tive de dar para vocês beberem, porque vocês não estavam preparados para algo mais consistente. Será que é esse também o relato, a descrição perfeita da nossa vida? Nós somos chamados por Deus para o crescimento, para que as nossas vidas cresçam, floresçam e deem frutos, e nós não deveríamos, queridos, nos contentar com a estagnação. E sabe, eu tenho certeza que você, como profissional, não se contenta em ficar estagnado num lugar aquém de onde você pode chegar. E eu sei que estou falando aqui para excelentes profissionais em suas áreas. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que eu conheço pessoalmente e que performam muito bem em suas atribuições profissionais e sabem que ainda há margem de crescimento em todos os níveis. Você não aceita em hipótese alguma a ideia da estagnação, ou seja, tendo recursos para mais, me contentar com menos, podendo entregar mais, entregar menos, tendo tanto à disposição, ficar
omisso, preguiçoso, aquém do que poderia. O problema é que muitas vezes nós não temos essa mesma gana contra a estagnação na nossa vida espiritual. E sabe quem sofre com as consequências? Eu vou dizer. Muitas esposas e muitos filhos têm sofrido com maridos e pais que querem ver crescidas as suas contas bancárias, mas se comportam como adolescentes em suas emoções, na vida moral e na sua espiritualidade. São esposas e filhos que não veem, nunca veem o marido ou o pai orando. Nunca veem o marido ou o pai com uma Bíblia aberta, lendo, fazendo devocional para começar o dia. São esposas e filhos que veem que o pai ou o marido é capaz de levantar às 4 da manhã para uma prova, para uma corrida, para uma viagem para acompanhar a final do seu time de futebol. Mas ele não é capaz de levantar 15 minutos antes do horário do despertador para orar e ler a Bíblia, tendo o início de um dia consagrado na presença de Jesus. Sabe quem sofre com essa estagnação espiritual? É a sua família. Muitos maridos e filhos têm sofrido com esposas e mães mais preocupadas consigo mesmas, com sua autoimagem, com as suas redes sociais, com a exibição de suas imagens, com seus interesses pessoais, do que em serem mulheres maduras, mulheres sábias, mulheres crentes, mulheres de Jesus. Então elas pensam na estrutura do casamento que tudo orbita à volta delas, inclusive marido e filhos, que tudo está ali para atender os seus interesses, às vezes os mais vazios possíveis, e que todo mundo tem que entender as suas prioridades, e as suas vontades, e as suas necessidades, enquanto ela, estagnada no mesmo lugar espiritualmente, não consegue amadurecer e ser um reflexo de Jesus para a vida dos seus filhos, para a vida do seu cônjuge. São pessoas que depois de um tempo se aproximam de um pastor, o que algumas vezes já aconteceu comigo e com muitos colegas meus, e dizem: eu estou com um problema agora. Meu problema é que meu filho, pastor, ele não quer ir para a igreja de jeito nenhum. Eu falo, eu chamo, eu convido, eu digo que vai ter a programação dos jovens, mas ele só quer andar com a galera da faculdade, ou só com a galera do colégio. E pastor, estou preocupado porque a festa começa na hora que eu estou indo dormir, aí quando eu acordo é quando eu tenho que buscar, porque eu não confio no Uber. E olha, pastor, ora por mim, eu acho que tinha que ter alguma programação na igreja. Aí começa. Eu acho que tinha que ter alguma programação na igreja para atrair e para não sei o quê. Amigo, foram 8, 10 anos em que ele testemunhou dentro de casa, você relativizando a igreja e o culto. Ia quando queria, participava da programação se quisesse, se tivesse um aniversário, uma festa, uma praia, uma viagem, tudo era substituído rapidamente. E ele cresceu entendendo que aquele lugar que você ia esporadicamente com ele não era tão importante assim para a sua vida. Por que vai ser importante para a vida dele depois? Falta de maturidade espiritual. Muitos pais também têm sofrido com filhos marmanjos, que não permitem que seus pais descansem após décadas de muito trabalho, tendo que ser patrocinadores de sonhos irresponsáveis de meninos e meninas de quase 40 anos. Papai e mamãe precisam descansar, mas não conseguem descansar, porque o filho não deixa, porque a mãe não deixa, porque esse menino com 40 anos acha ainda que é o Dom Juan, e cada semana ele está com uma companheira diferente. E esse pai não suporta mais a ideia, a possibilidade dele precisar ter de repente mais um neto com quem ele não tem convívio. Mais uma neta que depois ele vai precisar ajudar a sustentar, porque o filho conquistador não é bom de trabalho. Ah, Roberto, isso é um exemplo que está muito presente na sociedade, tá, mas infelizmente está na igreja também. De gente que vai para culto, levanta a mão, fecha o olho, ora, bate palma, mas não amadurece.
Por fim, o texto diz que Jesus ia crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Graça diante de Deus aponta para a intimidade com Deus. Graça diante dos homens é a consequência dessa intimidade com Deus. Uma vida que torna Jesus mais perceptível ao mundo. Você tem crescido assim? Graça diante de Deus. Eu o conheço. Eu tenho intimidade com Deus. Eu me aproximo de Deus. Eu sei que Deus não me rejeita quando eu vou em sua presença. Eu sei que eu posso andar conscientemente todos os dias na presença de Deus. Eu posso orar e sei que sou ouvido. Eu sei que Deus é comigo. Graça diante de Deus. E a graça diante dos homens é a consequência disso. Eu estou tão perto de Deus que a minha vida vai refletir a vida de Deus no entorno que eu me encontro. Crescer na graça é caminhar na direção da transformação diária das nossas vidas. E meu amigo e minha amiga, e aqui eu encerro, a verdadeira graça, quando nos encontra, ela nos transforma. Por que a gente fala sobre crescimento? Porque a graça de Deus é grande o suficiente para me aceitar do jeito que eu me encontrava. Quebrado, frustrado, machucado, ferido ou tendo ferido a outros. Uma vida marcada pelo desprezo a Deus. E olhar a graça de Deus é entender, apesar de mim, apesar daquele estado, Deus me amou ao ponto de me querer daquele jeito. E me aceitou daquele jeito. Mas Ele me ama demais e a sua graça é forte demais para que Ele permita que eu permaneça daquele jeito. Por isso eu sou transformado, por isso eu cresço. Por isso o chamado e a maior expressão do amor de Deus por mim é que eu cresça e me torne menos eu mesmo e mais de Jesus. Como Paulo, lembra? Importa que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou João Batista que dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. A vida de Jesus em mim. A graça transforma e é impossível permanecermos os mesmos. Então, se você é um cristão, eu quero chamar a banda aqui, a gente vai encerrar cantando nessa manhã, antes nós vamos orar. Mas se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, que você possa ir embora nessa manhã com essa pergunta no seu coração. À medida que o tempo passa, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus? Eu tenho crescido em sabedoria? Eu tenho crescido na minha estatura moral, na minha estatura emocional, na minha estatura espiritual? Eu tenho crescido em graça diante de Deus? Eu me percebo mais íntimo de Deus e de sua palavra? Eu tenho crescido em graça diante dos homens? As pessoas que estão ao meu lado percebem a diferença da vida de Jesus na minha vida? Ou é quase como se eu fosse um agente secreto do reino de Deus no mundo? Eu sou, eles só não sabem que eu sou. É claro que eu sigo a Jesus, eles só não sabem que eu sigo, eu sou um infiltrado. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para tornar clara a luz que iluminou a nossa vida, para tornar nítido o amor que ressignificou a nossa vida. Jesus nos chama para crescer nele e crescer inspirados nele, como esse texto que lemos. Jesus, adolescente, ia crescendo em graça, estatura, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para a beleza e para a seriedade da nossa fé. Que o Senhor nos ajude a entender esse chamado tão precioso de andar com Jesus e de ver a vida de Jesus sendo refletida na vida da gente. Nos ajuda a crescer, Senhor. E tem misericórdia de nós quando queremos que a nossa conta bancária cresça, quando queremos que as nossas redes sociais cresçam em número de seguidores, quando queremos que a nossa empresa cresça, quando queremos que o nosso patrimônio cresça, mas não lutamos com a mesma força para que a nossa vida ao teu lado cresça, para que o nosso espírito cresça, para que o nosso conhecimento de Deus cresça, para que o nosso amor por Deus cresça. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a crescer, nos toma pelas mãos e nos leva nesse caminho, porque sozinhos nós não podemos. É o Senhor que nos chama pelo nome, é o Senhor que nos chama da morte para a vida,
É o Senhor que nos coloca de pé e é o Senhor que nos levará adiante pelo caminho que tens preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.